Olá, meus amores! Estamos dando início hoje ao quarto bimestre, o nosso último bimestre que nós temos agora, turma, do ano de 2020. Vamos lá para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje de língua portuguesa. Hoje nós vamos estar falando do conteúdo sobre mais com o i, mais sem o i. Também é um conteúdo muito fácil. Vão lá, peguem o nosso livro de língua portuguesa, o livro Ativamente, e coloquem lá na página 12. Coloquem lá na página 12 para que nós possamos fazer a leitura dessa história em quadrinhos. A história em quadrinhos que também é relacionada ao conteúdo de hoje, que é do mais com i e mais sem i. Nós vamos estar aprendendo hoje. Vamos lá, turma? Vou agora estar lendo para vocês essa história em quadrinhos. Preste bastante atenção, acompanhe aí do livro de vocês, página 12. Vamos lá? Mais ou mais. Esses foram os presentes que eu ganhei de aniversário. Uma bola, uma boneca, uma bolsinha, um violão, uma camiseta. Mas do que eu mais gostei mesmo foi este estojo de canetinhas hidrocor. Marina, a gente já tinha reparado. Então essa é a história em quadrinhos e nós temos essa frase aí em que tem o mais com o i e o mais sem i. Vou estar lendo essa frase novamente que está aqui na história em quadrinhos. Também está lá na página 13 essa frase. Mas do que eu mais gostei mesmo foi esse estojo de canetinhas hidrocor. Essas palavras aí, destacadas, vocês acham que o mais com o i e o mais sem i tem o mesmo significado? O que vocês acham? Quando eu falo mais, vocês acham que ela tem o mesmo significado? Não tem o mesmo significado, turma. Não tem. O som é parecido, mas não tem o mesmo significado. Mais com o i é de um advérbio de intensidade. Mais com i eu posso dar o contrário dessa palavra, que eu vou trocar por menos. O antônimo de mais com i é menos, é o contrário daquela palavra. Agora, mais sem i, eu dou uma ideia contrária quando eu falo. Eu posso estar trocando por porém, entretanto, portanto, todavia. Então, isso é do mais sem o i. Há uma diferença de um para o outro, com significados diferentes. Aí, vocês, depois que eu tinha acabar de explicar aqui o exemplo dessas frases, vocês vão estar fazendo a tarefa dessa aula de hoje, que está lá na página 13, completando as frases com mais com i ou mais sem i. Vamos lá prestar atenção aqui nessas frases aqui que a tia colocou? Vamos lá. Mais com i, como eu falei, eu vou trocar por menos. Gosto mais de você. Gosto menos de você. Então, eu dei o antônimo, né? Então, esse mais é com i. Gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro. Esse mais é sem o i, porque eu posso trocar pelo porém. Gostaria de viajar, porém não tenho dinheiro. Então, eu troquei o mais sem o i por porém. Agora, vocês têm que prestar atenção com o uso do mais sem o i. Antes dele vem uma vírgula. Antes de eu usar o mais com o i, ele vem acompanhado de uma vírgula. Isso quando ele não está no início de uma frase, ok? Vamos lá, eu vou ler essas frases aqui para a gente poder completar. É mais com o i ou mais sem o i? Lembrando que não tem o mesmo significado, não, tá? A pronúncia é parecida, mas o significado é diferente. Olhem bem aqui, ó. Quando for completar, lê a frase. Lê a frase dando a ideia contrária, lê a frase dando um antônimo. Pedro ia sair.
mas desistiu por causa da chuva. Qual o mais que eu vou colocar? Com o i ou sem o i? Lembrem que quando tem o uso da vírgula antes, né? Quando tem o uso da vírgula, eu coloco sem o i. E aqui eu dou o antônimo de menos. Vamos lá? Pedro ia sair, mas, sem o i. É sem o i, turma. Quem respondeu sem o i, parabéns. Pedro ia sair, porém desistiu por causa da chuva. Então, essa frase aqui eu completo mais sem o i. Vamos para a segunda frase? Coloque açúcar no café. Coloque açúcar no café. Eu vou colocar, coloque mais açúcar no café. Esse mais que eu vou completar é com o i ou é sem o i? Quem respondeu mais com o i, acertou. É mais com o i. Coloque menos açúcar no café. Eu dei o antônimo. Ficou, coloque menos açúcar no café. Ou coloque mais açúcar no café. A da 3, frase número 3. Quanto é 20 mais 20? Eu vou completar com mais com i. Quanto é 20 mais 20? Eu poderia dar o contrário da palavra e ia ficar quanto é 20 menos 20? Aqui, eu poderia estar dando um antônimo. Então, esse mais aqui é com i. Quem respondeu com i, acertou. Gostaria de ficar mais um pouco. Mas tenho compromisso. Como que nós vamos completar aqui? Vocês já viram aqui que nós temos que completar com 2 aqui, como nós vamos completar? Gostaria de ficar mais um pouco. Esse mais aqui, é com i. Gostaria de ficar mais um pouco. Gostaria de ficar menos um pouco. Aí aqui, mais. Porém, tenho compromisso. Olha a vírgula aqui, Lembra que eu falei que tem que ser usada a vírgula? Quando vai completar o mais sem o i, preste atenção que antes dele tem a vírgula. Igual aqui, olha a vírgula aqui, Antes do uso do mais sem o i tem a vírgula. Vamos ler novamente essas frases para ver como ficaram? Pedro ia sair, mas desistiu por causa da chuva. Coloquei mais açúcar no café. Ou coloque mais açúcar no café, né? A frase aqui é coloque, mas poderia ser coloquei. Quanto é 20 mais 20? Gostaria de ficar mais um pouco, mas tenho compromisso. Essas frases aqui, turma, é com o uso de mais com o i e mais sem o i. Depois disso, vocês vão fazer a página lá no livro de vocês, no livro Ativamente, do quarto bimestre, hein? Estamos no quarto bimestre. Vocês vão fazer a página 13, que é sobre essa aula aqui. Agora nós vamos para outra aula, turma. Vamos lá, essa minha turma é muito inteligente. A próxima aula que eu vou estar explicando agora é um conteúdo que vocês já aprenderam no ano passado. Nós vamos rever esse conteúdo. É um conteúdo sobre adjetivo. Nós vamos estar agora vendo esse conteúdo de adjetivo. E esse conteúdo também tem no livro de vocês, turma. É um conteúdo que nós vamos também estar vendo no livro de vocês, ok? Adjetivo. Aula sobre adjetivo. Mas o que é adjetivo, tia Raquel? É a palavra que ela atribui qualidades ao substantivo. É a palavra
Ou é a palavra que dá características, também pode ser? Ela atribui qualidades ou características, né? É a palavra que atribui qualidades ao substantivo. Ou é a palavra que dá características ao substantivo. Aula de substantivo nós já tivemos, hein, turma? Não é mesmo? Agora vocês vão estar vendo adjetivo. Eu vou estar falando aqui para vocês alguns adjetivos e nós vamos dar características. Nós vamos dar qualidades a esse substantivo. É isso que nós vamos estar falando hoje na nossa aula de adjetivo. Essa é a nossa aula de hoje de adjetivo. Vocês vão estar colocando lá na página 44. Página 44 e 45. Nós temos essa atividade aí que depois da explicação vocês vão estar fazendo. Tudo isso eu vou estar anotando lá na nossa agenda digitalizada, essas páginas que vocês vão estar fazendo. Ok, turma? Aí no livro de vocês, na página 44, nós temos esse textozinho aí, ó. Prestem atenção. Reis, rainhas e princesas. Os reis, mandões. Rainhas, geniosas. Princesas, mimadas. São personagens queridos de lindos contos, de mimosas fadas. Essas palavras que vocês estão vendo destacadas aí são os substantivos. Ao lado, nós temos aí também o adjetivo. O substantivo é reis. Os reis, qual é a característica que deram dos reis? Que eles são mandões. As rainhas, falaram que elas são o quê? Geniosas. Então, geniosas é o adjetivo. Princesas, falaram que nesse texto aí que as princesas são o quê? Mimadas. Então, a palavra mimadas é o adjetivo. Personagens, falaram que os personagens são queridos. Personagens é o substantivo. Queridos é o adjetivo. É a característica que está dando ao substantivo. Lindos contos. Estão falando que os contos são lindos. Agora, o adjetivo, ele também pode vir antes do substantivo. Pode ser o contrário também. O substantivo vem primeiro, depois o adjetivo. Isso pode acontecer também, tá? E de mimosas, fadas. Fadas é o substantivo, mimosas é o adjetivo. Aí vocês vão estar fazendo essa tarefa aí, tá? E eu vou estar colocando as imagens aqui para vocês poderem ver, tá? Relacionada ao substantivo. Quando eu for falar flor, eu vou falar da flor. Vou falar que a flor, ela é o quê? É uma flor. Eu posso falar que a flor, ela é uma flor cheirosa. Eu posso falar que a flor é uma flor colorida. E eu posso dizer que a flor é uma flor rosa. Né? Ou uma flor azul, né? Pode ser também. Depois que eu falei da flor, a flor, no caso flor, é um substantivo. Tudo isso que eu estou falando da flor é o adjetivo. São as características, são as qualidades que eu estou dando da flor, falando da flor. Esta flor é muito cheirosa. Flor, substantivo. Cheirosa, adjetivo. Vamos para o próximo? No próximo, livro. Vocês vão estar vendo a imagem aí do livro. Eu posso falar que é um livro interessante, um livro antigo, um livro importante. Tudo isso que eu estou falando do livro são as qualidades, são as características que eu chamo de adjetivo. Eu vou falar que são adjetivos que eu estou dando ao substantivo. Qual é o substantivo? Livro.
Próximo, bebê. Olha as características que eu posso dar de um bebê. Olhem bem a imagem aí. Eu posso falar que o bebê é chorão, é um bebê fofo, é um bebê manhoso. Tudo isso que eu falei do bebê são as características que eu chamo de adjetivo. Próximo, que nós vamos estar falando aí, maçã. Olhem a imagem aqui. Maçã, maçã doce. A maçã pode ser vermelha. Maçã madura. Olha só as características que eu dei falando da maçã. Próximo aí, eu posso estar falando da mamãe. Mamãe, olhem bem uma imagem de uma mamãe aqui. Eu posso falar que a mamãe ela é elegante. A mamãe ela é linda. Eu posso estar falando que a mamãe ela é inteligente. Olha quantas características que eu dei falando da mamãe. Poderia colocar mais características? Sim. E essas características que eu poderia estar falando da mamãe são os adjetivos. Então, eu dei exemplos aqui para vocês de substantivos e também dei exemplos de adjetivos. Eu poderia estar falando sobre um exemplo. De um jovem, né? Eu posso estar falando de um jovem. Agora, eu posso colocar o jovem como um adjetivo, o jovem como um substantivo. Eu posso colocar assim, ó. O jovem é esperto. O jovem é esperto. Jovem, aqui eu vou falar que é um substantivo. E aqui, esperto, eu vou falar que é um adjetivo. Agora eu vou fazer uma outra frase em que a palavra jovem, ela vai estar como adjetivo. Prestem bastante atenção. Ó. Este atleta é jovem. Ó, atleta aqui é um substantivo. E o jovem aqui, ele é um adjetivo. São características que eu estou dando do atleta. Eu estou falando que esse atleta aqui, ele é jovem. Eu estou dando uma característica dele. Agora, aqui eu estou falando do jovem. Eu estou falando que o jovem, ele é esperto. Eu estou falando a característica do jovem. Estou falando que esse jovem, ele é esperto. Aqui eu já estou falando do atleta. Estou falando que esse atleta é um atleta jovem. Então, eu estou dando característica do atleta. Aqui é do jovem. Então, a palavra jovem, eu posso fazer uma frase em que ele é um substantivo, em que a palavra jovem é um adjetivo. Então, turma, terminamos aqui hoje a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós tivemos 2 aulas, turma. A aula do mais com i, mais sem i e a aula de adjetivo. Não deixem de fazer a tarefa no livro, tá bom?
Beijos, amo vocês. Até a nossa próxima aula, turma. Amo vocês!